fale o que quiser. Festa no Iá é a verdadeira fé. Nossos fundamentos não abalam a nossa fé. Festa no Iá é a verdadeira fé. Religioso, fale o que quiser. Festa no Iá é a verdadeira fé. Nossos fundamentos não abalam a nossa fé. Às vezes temos que encarar de frente uma situação que ao nosso ver parece não ter mais saída. Perdemos a força de viver. Só se ganha uma batalha, é quando lutamos. Acreditar que está dentro de você. É preciso vencer. Fé, tem que ter fé. 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 Festa no Iá é a verdadeira fé. Quem for religioso, fale o que quiser. Festa no Iá é a verdadeira fé. Teus falsos fundamentos não abalam a nossa fé. Festa no Iá é a verdadeira fé. Quem for religioso, fale o que quiser. Boa noite, paz seja com todos os simpatizantes do canal Vem Sem Demora. Mais uma noite, estamos aqui, né? Eu diria então bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque pode alguém assistir pela manhã, pode assistir pela tarde e assistir à noite, né? Um forte abraço, nossos amigos do canal Vem Sem Demora, né? Como também de dentro e fora do Brasil. Continuação do estudo, né, sobre a conduta, que nós falamos ontem, né, o código da conduta. É muito importante, né? Como nós falamos, né, a conduta é uma forma como os homens se comportam na sua vida e nas suas ações. Portanto, a palavra pode ser usada como sinônimo de comportamento. Tá? Esse é o significado do conceito de conduta. Ok, pessoal? Está faltando para nós, precisamos. Né? Hoje nós estamos fazendo a segunda live sobre esse estudo, né? E eu creio que vai ser muito forte, vai ser, né? Quem sabe alguém diz assim, olha, a primeira live, eu achei meia... perdão, a primeira live, né? Perdão, eu falei light porque talvez tenha sido calminha, né? Mas nós aprendemos que quando vem uma revelação na nossa mente, no nosso coração, segundo o Espírito que está na palavra do Criador nos dá, nós precisamos falar. Então, antes disso, nós estávamos ouvindo, né? Como sempre coloco um louvor antes, festa no Iá, é a verdadeira fé, né? E a festa no nosso Criador, Iá, justiça nossa, né? Yahweh. Isso sim, que é a verdadeira fé nesses últimos dias, os últimos tempos dessa igreja, que não é esse formato que com certeza não vai muito longe. Eles querem empregar o Deus deles, né? Os senhores do mundo querem colocar o que eles estão adorando. Por isso que você precisa saber tudo sobre o verdadeiro Criador e o seu Filho. Bom, outros códigos eu poderia dizer assim, né? Aqui nesse estudo de hoje, que hoje pela manhã nós estávamos tomando nosso café e veio na nossa mente, né? Isso é muito importante quando a gente está entrando no Espírito, que é a palavra, tá bom, pessoal? Sobre um código que é fantástico, que eu acho ele muito significante e é bem relevante para os dias de hoje, se você entender pelo Espírito a revelação da palavra, como eu vou passar daqui a alguns minutos, tá? Quando eu conversava com a minha esposa sobre esse capítulo e versículo, depois até eu levei lá na casa da minha sogra, quando nós estávamos lá na casa dela, na lojinha lá, também, né, que lá a minha esposa é sócia da lojinha da minha cunhada, nós temos alguns materiais que a gente vende lá, mas isso não é o caso. O que nos foca é a palavra, Gênesis capítulo 12 e o versículo 3.
Ali eu achei algo tremendo quando me veio essa revelação na minha mente, no meu coração, dessa palavra para esses dias de hoje. Porque realmente, quando eu recebo essa palavra e eu tomo posse, como eu recebi, eu compartilhei lá para as irmãs, eu tenho certeza que muda. Eu tenho certeza que muda. Porque nós sabemos que os tempos são difíceis, é peste, é os senhores do mundo prevalecendo contra a igreja, contra os homens, e nós precisamos lutar, mas não lutar com armas carnais, e sim espirituais. Ok, pessoal? Por isso que nós precisamos aprender o código e a conduta de um verdadeiro adorador, um cidadão dos céus. Tá? Eu não falo em cristianismo, nem falo em evangelho, estou falando no cidadão dos céus. Nessa passagem de Gênesis 12:3, você vai entender que é tremendo. Tá? Porque eu começo a estudar essa palavra e eu vejo nos dias de hoje que realmente é assim que funciona. Nós falávamos lá, esse versículo que talvez você do outro lado do canal Vem Sem Demora já está visualizando na sua Bíblia, né? Já está entendendo esse versículo. Esse versículo é algo tremendo, algo que nos conduz a fazer uma avaliação daquilo que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar na nossa vida cotidiana, dia a dia. Bom, está escrito assim, pessoal. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Presta bem atenção aí do outro lado do canal, vem sem demora, porque vai te fortalecer, você vai conseguir vencer e vai entender o porquê de muitas coisas, muitas vezes, né, amados, não está dando certo para nós. Né? Gênesis 12, 3. Então, vamos lá. Gênesis 12, 3. Na nossa Bíblia online aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver. Gênesis 12, 3. Vamos lá. É tremenda essa palavra aqui. Abençoarei os que te abençoarem. O Criador falando para Abraão. Tá? Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra, ou seja, todos os limites da terra. Um resumo desse versículo aqui, ele é tremendo, porque você sabe que no início, né, que ele disse assim, Abraão, tu serás uma bênção. Porque Abraão tinha a promessa do Criador. Mas o que me chamou a atenção quando me veio essa palavra na mente hoje, aqui de manhã, quando nós estávamos fazendo nossas refeições, é que abençoarei os que te abençoarem. Olha só. Agora é que é. Abençoarei os que te abençoarem. Então, quando eu vi esse versículo, eu comecei a entender uma coisa. Eu dizia hoje lá na minha sogra, né, sobre esse versículo, que você pode ter, eu já vou falar do formato da igreja de hoje, presta bem atenção, ouça o que o Espírito na palavra revela. Eu posso ter, você pode ter, querido irmão, a irmã, o jovem, um comércio ou um talento, e muitas vezes os que vão investir em vocês não é irmãos, não é parentes, primos, primas, não é muitas vezes, quem sabe até filhos, não é pessoas que estão, se dizem alicerçadas na palavra, que vão te abençoar. Eu dizia hoje isso lá para ela, eu digo, olha, vocês têm a lojinha aí, mas se vocês contarem quantos irmãos da igreja de vocês vêm aqui comprar, a maioria não vem. Porque eles não estão entendendo esse código ainda. Quando nós liberamos a bênção em várias atitudes, a tendência é nós receber do Criador do Universo. O Universo trabalha a nosso favor. Depois eu vou te levar em Provérbios também. Mas o que eu quero dizer? Tem outro versículo que depois eu vou falar sobre que os filhos das trevas são mais sábios que da luz. Aí muitas vezes, amados, o irmão que não vai com a cara da irmã, do parente, sei lá, e aquela pessoa ali tem um comércio, ele prefere comprar num local que às vezes é de um sistema religioso diferente, não é verdade? Seja maçom, seja espírito, que nós respeitamos, né? Nós respeitamos essas pessoas. Tá? E muitas vezes é esses que dizem ímpio que vão abençoar teu negócio, a tua vida, estender a mão.
Agora, quando é, muitas vezes, seu líder da igreja, ali, da congregação, que pede algo ou que, muitas vezes, ameaça, aí todo mundo ajuda. É uma verdade. É interessante, eu falava isso para minha esposa. Esse é o código. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Olha só, os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, disse o Criador Yahweh. Serve para os dias de hoje, para esse sistema que está sendo implantado dentro das igrejas, fora também, mas primeiramente estou me dirigindo aos que se dizem conhecedor da Escritura, os que se dizem que são uma benção. Muitas vezes nós vemos no nosso meio de irmãos aí, eu já nem estou falando tanto só dos parentes, avareza, ciúme, inveja. Como é que você vai ser uma benção? Não tem como. Eu via muitas vezes dentro da congregação, dentro da igreja, as pessoas não conseguiam, alguns, não é todos, não é regra, né? Se alegrar com a bênção de outro. Muitas vezes não aplaudiam, não conseguiam sorrir, porque até através do olhar, que nossos olhos é a janela da nossa alma. Sim ou não? E as pessoas não conseguiam. Não dizia que a pessoa ficava triste ou com inveja, caiu o semblante, parecia até Caim e Abel, né? Caim com Abel, que a oferta do Abel foi muito mais significante diante do nosso Criador. E você sabe no que se deu, né? No que aconteceu, foi o primeiro, eu diria que foi a primeira morte dentro da Escritura foi do Abel, né? Que Caim matou, por quê? Porque o próprio Criador disse assim para ele, olha, por que caiu o teu semblante? Aí eu entro no versículo e diz assim, ó, em Gênesis, o mal jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. O mal jaz ou está à tua porta. Aí você pode dizer assim, mas é a porta da minha casa? Não, pode ser a porta da glândula timo, coração, onde procede todas as coisas boas e ruins. E Caim não ouviu essa palavra de advertência. Acabou matando seu próprio irmão. É ou não é verdade? E serve ainda para os dias de hoje. Ele não foi uma bênção para o irmão dele. Com certeza não, ainda foi lá e matou. E muitas vezes é assim. O camarada não te ajuda, e a própria palavra dele muitas vezes se diz diretamente para ti, ou em pensamento, né? Pode te derrubar. Mas aquele que está alicerçado na palavra como ela é, o código se chama, o Criador deixou bem claro para mim, os que te abençoarem, eu os abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu vos amaldiçoarei. Nós temos alguém que advoga a nossa causa. Dentro desse sistema religioso, nós estamos dando essa palavra, e para os de fora também, que é os senhores do mundo. Os que se dizem detentores da luz. Se você não conhece, estude. Os que estão prevalecendo com o mal de ferro. Através da mídia, através dos alimentos, através das doenças. Por isso que nós precisamos estar alicerçados no Criador. E as pessoas não entendem esse código. É uma conduta. O código é, eu te abençoo e eu serei abençoado. Mas se tiver uma conduta de fraquezas, tipo inveja, só sabe fofoquear, isso não é postura de uma pessoa que diz que conhece a Escritura. Uma pessoa talvez até que pregue ou que cante, ou avarento. Não é. Aí nunca vai prosperar. Nunca vai prosperar. A prosperidade, ela só acompanha quando a gente entende também que amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos com promessa também. Isso resume, dos 10 mandamentos ficou esse. Amarás, eu falei em Deuteronômio 6,5, né? Amarás o teu Pai, o Criador, de todo o teu coração, agora latino, de toda a tua alma e de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se cumprir esses dois, nós precisamos, com certeza nós seremos prósperos e não vai nos faltar nada. Nem para mim, nem para você vai faltar. Mas hoje é o contrário. Por isso que os filhos das trevas são mais sábios, eles prosperam mais que aqueles que se dizem crentes, que se dizem conhecedor da Escritura. É ou não é? Não me interessa qual é a aliança que eles fazem, não me interessa. Eu só estou dizendo que eles prosperam muito mais. Eles conseguem ter um grande empreendimento, eles conseguem ser grandes empresários. E muitas vezes
aquele que está dentro da igreja, ele não consegue ser isso. Porque os próprios dali não abençoam a vida dele. Preferem dar lá na esquina, preferem ir lá no Joaquim, lá no Pedro, do que ali abençoar aquele irmão que tem uma lojinha, que tem um comércio, sei lá, alguma coisa que ele está tendo como sobreviver. Aí o Criador tira daquele que tem para dar para ele. Como é que nós vamos ser uma bênção desse jeito? Não tem como. Nós temos que aprender a arte de dividir e de repartir, sem hipocrisia. Ok, pessoal? Esses dias são tempos difíceis, né? Se torna muito mais vulnerável à queda, ou até pegar essa peste, aquela pessoa que só sabe amaldiçoar, só sabe ser maldizente, do que aquele que se alicerça na palavra como ela é. Jamais nós estaríamos aqui profetizando maldição para ninguém. Não, nós amaldiçoamos aquilo que não presta. E o ser humano, ele tem algo que o Criador quer mudar na vida dele. E esse é um dos códigos. Abençoa, ama o teu próximo. Que você vai ver como você vai realizar muitos e muitos sonhos e desejos. Que sejam do centro da vontade do Criador, com certeza. E eu falava isso para ela, para minha sogra, isso aí. Por isso que muitas vezes as pessoas não prosperam. Não é verdade? Não prosperam. Às vezes entra numa mão e sai na outra. Seja do emprego, seja o que for. Né? Porque quem muda a nossa sorte é Ele. Porque Ele é justo, Ele é justiça. E isso é que nós sempre oramos para que nunca venha os senhores do mundo destruir a igreja, mas aquela que busca verdadeiramente a verdade sobre o Criador e o seu Filho, o nosso Salvador, Yahshua. Nós precisamos conhecer, mas precisamos mudar esse conceito de só querer as coisas para nós. Nós temos que aprender a arte de estender a mão. Há casos e casos, nós sabemos disso. Há casos e casos. Mas, quando você estiver realmente no centro da palavra como ela é, com certeza não tem inveja, não tem obra de feitiçaria, não tem nada que vem do sistema religioso da idolatria que vai te destruir. O próprio ser humano, ele se autodestrói quando ele fecha o coração ou a mão para o seu próximo. Isso é triste, nós vemos isso. Esses tempos difíceis, eu me considero uma pessoa abençoada e de muita sorte. Eu me considero. Mas é difícil fechar a mão. Eu não vou sair estendendo a mão para todo mundo, jogando dinheiro para cima, não é isso. Mas há casos e casos. Ok, pessoal? Eu vou te passar outra passagem aqui, Provérbios, capítulo 11, 24. Provérbios 11, vamos ver se é isso. Provérbios 11, 24. Olha o que está escrito ali. É mais um código, hein? Entre o código e a conduta. Porque quando a gente tem uma má conduta, é que eu falei. É invejoso, não quer ver ninguém prosperar e ele nunca vai alcançar nada. 11, 24. E pior é que está dentro desse sistema religioso, dentro das igrejas, né? O Pai tem piedade de nós. 11, 24. 11, 24. Vamos ver. Por isso que no Salmo 91 diz: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás, né? Tu vai contemplar e ver o castigo dos ímpios. E muitas vezes o ímpio que está dentro do sistema da igreja, o sistema religioso, é o que conhece a Escritura, esse é o pior. Né? Porque muitas vezes é fácil nós olhar para fora, quem está servindo outra religião. Mas muitas vezes aquele que se diz conhecedor não muda. Tem pessoas que têm o coração tranquilo, pessoas boas, que ainda infelizmente não conhecem a palavra como ela é, mas são pessoas boas, fazem boas obras e estendem a mão para o próximo e sem pedir nada em troca. Provérbios 11, 24 está escrito assim: quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Olha só. Ou seja, a quem dá deliberadamente será acrescentado mais e mais. E a gente faz isso? Você faz isso? Não faz. Não faz. Muitas vezes a mãe não ajuda um filho, uma filha, o pai da mesma forma. É uma avareza desgraçada. Aí por isso que você vê as pessoas cada vez ficando mais pobres espiritualmente e também na matéria. É triste nós falar, mas ouça o que o Espírito na palavra revela.
Vai mudar hoje esse quadro na tua vida se tu aprender. Os que me abençoarem, né? Eu também vou abençoar. Ou seja, primeiro você abençoa. Que está escrito em Gênesis 12:3. O Criador disse assim, Abraão, os que te abençoarem, eu vos abençoarei. O que vos amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. Não é eu, é a Escritura que diz. Então aprenda isso conosco. E eu tenho certeza que você será uma benção. Eu tenho certeza que não vai te faltar nada. Você não vai só trabalhar para comer e beber e não ter algo que você tanto deseja dentro da sua casa. Não sei o que você deseja. Mas vai ter. Porque você vai aprender a dividir e a repartir. Nós precisamos. A igreja primitiva, sim, vendia todos os bens para ajudar uns outros. Hoje a pessoa diz, não. Gente, às vezes para dar R$1, uma caixinha de leite, 1 quilo de arroz é uma dificuldade desgraçada para muitas pessoas fazerem. Seja irmãos, irmãs, primos, primas. É uma desgraça. Não consegue. Nós precisamos aprender esse versículo-chave. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Porque aí maldição nenhuma vai te alcançar. Nem dos senhores do mundo, e muito menos de outras pessoas vão te alcançar. Porque você está usando o código de amar o teu próximo com a ti mesmo. Ok, pessoal? Não adianta usar Gálatas 2:20. Muitos falam, já não sou eu quem vive, mas Yahushua vive em mim. Esse viver que vivo na carne, vivo na fé pelo Filho do Criador. Mentira. Ou, como fala também, acho que em 1 Coríntios 11, se não for você me corrige depois, que ali Paulo falava, né? Sede meus imitadores como eu sou. Ele acha. Quem é que vai se atrever a falar assim, sede meus imitadores? Ninguém. É difícil alguém falar isso. Sede meus imitadores. É muito difícil. Quem é que vai se atrever se não chega nem um terço, uma pequena parte para chegar nesse patamar, esse ápice? Então aqui Provérbios também nos diz, a quem dá deliberadamente será acrescentado mais e mais. E o nosso Salvador também disse, olha, até aquilo que tu tem, que tu retém, vai ser tirado. Nós temos que aprender nesses últimos dias de liberdade que ainda temos na Terra, porque cada vez está ficando mais difícil, gente. As coisas estão ficando difíceis. E esse formato dessa igreja não se une, muito pelo contrário, um tem inveja e quer derrubar o outro. Pequenas coisas não abençoam. Como é que vão ser abençoados? Se nas mínimas coisas você não consegue ser fiel para o Criador e para você mesmo, como é que você vai ser para os outros? Você não tem que esperar ser milionário para ajudar alguém. Você não tem que esperar ficar rico para estender a mão para alguém, independente se é teu filho, se é teu neto, se é tua neta, se é tua prima, se é teu primo, se é teu pai, se é tua mãe, sei lá, se é tua avó, se é tua sogra, teu sogro. A Escritura deixa bem claro também em Atos, capítulo 20, versículo 35. Olha lá. O código da conduta. Vamos ver? Atos. Livro de Atos. Capítulo 20, versículo 30. Atos 20, 35. Livro de Atos, vamos ver se está correto aqui. Vamos ver. Atos. Vamos ver se é realmente esse versículo que nós falamos, né? Vamos ver. Ou nós anotamos errado. Vamos ver aqui, Atos, capítulo 20. 20, 35. Então, vamos lá. Eu tinha puxado aqui o capítulo errado. Tá, gente? Atos, capítulo 20, versículo 35. Vamos ver? Vamos passar certinho como tem que ser. Agora nós vamos passar certinho. Atos, capítulo 20, versículo 35. Ouça aí a palavra. Por meio de todas as minhas realizações, disse o apóstolo,
Tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio soberano Yahushua. É mais bem-aventurado dar do que receber. É bem-aventurado, é melhor, é feliz quem dá do que quem recebe. E nós temos feito isso? Nós não temos feito isso. Quer dizer, eu tenho feito. Mas muitas pessoas não falam, conhecem a Escritura. Muitas vezes as pessoas juntam dinheiro, muitas vezes só para pagar água e luz, e comida e bebida e uma roupinha no corpo, não consegue comprar. Muitas vezes nem um eletrodoméstico não consegue comprar. Nem reformar a casa. Outros nem casa tem, outros nem tem terreno, outros não tem nada. Porque não aprenderam ainda o que está escrito na palavra, é melhor dar do que receber. É ou não é verdade? Tem gente que não tem nada para dar. Alguém só dá o que tem de bom. Então aprenda isso com a palavra do Criador. Aqui também diz, ó, melhor dar do que receber. Atos capítulo 20, o versículo 35. Vá anotando aí. Irmãos e irmãs do canal, vem sem demora e você vai vencer os Illuminatis, você vai vencer o mal. Porque aí vai se cumprir o que está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Né? Abraão, os que te abençoarem, eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem, eu vos amaldiçoarei. Está escrito e vai se cumprir. Se cumpre na minha vida, vai se cumprir na tua. Até o fiozinho de cabelo da nossa cabeça, cada um, quando cai, é contado, não é pelo príncipe desse mundo, é pelo Criador. É pelo Criador. As coisas estão acontecendo muito rápido e nós não estamos dando a mínima importância. As notícias vão vindo rapidamente, né? A elite está trabalhando para destruir a igreja, e a igreja não está nem aí. A igreja, em vez de se unir, se divide. Quem não ajunta, espalha. É ou não é verdade? Quem não ajunta, espalha. Cada um fica no seu cantinho, e o outro que se ferre, o outro que se rebente. E o príncipe desse mundo deita e rola, ainda que usam nomes blasfemados, né? O sistema está todo errado e os senhores do mundo estão prevalecendo. Mas aquele que estiver entendendo a palavra nessa noite, que os que me abençoam serão abençoados, primeiramente pelo Criador e depois por mim. Aí daqueles que tocarem nos ungidos do Criador, mas ungido não é o que você vê aí, ó. O líder ali abençoa alguém ali, diz, você é ungido para cantar e pregar, mas não desse formato aí, não desse jeito. Enrolando com inveja, querendo só a ganância, cada vez mais e mais. E não estende a mão, aí vem aquele que é do sistema religioso e abençoa. É ou não é verdade? E abençoa. Por isso que você vê muitas vezes as pessoas de outro sistema, não me interessa se fazer aliança ou não, prósperas, ricas. E aquele que está dentro da igreja muitas vezes só está numa avareza desgraçada e quase numa pobreza desgraçada. Portas que se fecham, o dinheiro entra numa mão e sai na outra, nunca tem nada. Aí está sempre emburrado, está sempre com a cara fechada, porque não tem prosperidade na alma. O próprio João diz, eu sou próspero. Uma das cartas de João, não me lembro se é a primeira, ele diz assim, ó, eu tenho prosperidade na alma. E eu digo assim, gratidão pelo canal Vem Sem Demora, gratidão por a vida de cada um de vocês que estão no canal Vem Sem Demora. Ouça essa palavra, guarde na tábua do seu coração. Gênesis 12:3 é uma das principais. E você verá que você vai dar frutos e vai abençoar muitas pessoas, abençoar a muitas pessoas, e você vai ter um retorno não do homem, mas do Criador. Tá bom, gente? Guarda essas palavras aí. Até uma próxima live. E pratique isso. Exercite o seu coração de estender a mão para o próximo. Mínimo gesto seu, você vai ter o retorno ainda aqui, nesse plano que nós estamos aqui nessa terra. Um forte abraço. Eu, o irmão Jair, aqui no canal Vem Sem Demora, desejo para você e que o Yahushua venha trabalhar na sua mente e no seu coração. Até uma próxima live, em nome de Yahushua.